Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Agenda Econômica. Neste programa, nós vamos falar sobre o Auxílio Brasil e a possibilidade de redução da pobreza no país. A medida provisória que cria o Auxílio Brasil previa um apoio financeiro apenas para 2022. Mas o Congresso tornou a medida um programa permanente de transferência de renda e ainda estabeleceu metas para reduzir o nível de miséria no país. A promessa do governo é que a soma das 4 modalidades de auxílio criados no programa eleve o valor da bolsa dos atuais R$ 217 em média para até R$ 400 por família beneficiada. Para clarear um pouco o formato do Auxílio Brasil e falar da importância dos mecanismos de transferência de renda como forma de reduzir a desigualdade social, eu converso com o especialista em políticas públicas e gestão governamental, Rogério da Veiga, que tem no currículo mais de 10 anos de atuação em políticas de combate à pobreza. Rogério, muito obrigada pela sua presença. Bem-vindo aqui ao Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, né? Que todos assistem. Rogério, o Auxílio Brasil foi aí, tramitou durante bastante tempo, uma medida provisória editada no mês de agosto, se encaminhou aí junto com a PEC dos precatórios, mas a gente ouviu falar esse tempo todo do tamanho da pobreza do país e do crescimento da pobreza nesse momento, nesse fim de 2021. Eu queria que você começasse nos dizendo, dá para a gente saber mesmo qual é o tamanho da população brasileira que está realmente na linha de pobreza e extrema pobreza? Assim, o último dado que a gente teve, porque a gente teve o auxílio emergencial no ano de 2020, e ele foi responsável por reduzir muito a pobreza nesse período. Então, você tem um período que foi o valor de R$ 600 para mais de 100 milhões de pessoas, que é um público mais amplo do que o público do Bolsa Família e que virou agora Auxílio Brasil. Então, você teve uma redução muito grande na pobreza nesse período, mas aí o auxílio emergencial acabou, e aí a gente está falando de pobreza, extrema pobreza, nos dados que a gente tem, de aproximadamente 10% da população brasileira que está nessa situação. Os 10% mais pobres, eles estão abaixo da linha da pobreza, que é o público-alvo desse programa de auxílio, do Auxílio Brasil, que era o público-alvo do programa Bolsa Família. Então, a gente pode traduzir isso aí algo em torno de 21 milhões de pessoas, é isso? É isso. Aproximadamente isso. O dado que a gente tem, que é da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio, né, que o IBGE faz. Só para a gente deixar bem claro, eu queria... como é que a gente faz, inclusive, porque o auxílio emergencial pago durante a pandemia, o período mais crítico da pandemia, ele abrangeu uma série de pessoas e que, naquele momento, ficaram conhecidos como os invisíveis, aqueles que não estavam no Bolsa Família, não estavam no Cadastro Único, né, do Ministério da Cidadania, o CadÚnico. Como é que a gente pode fazer também com esse pessoal que hoje continua invisível, não porque não está nesses cadastros, mas porque não tem sequer documentos, que está vivendo nas ruas, gente que, inclusive, que já está vivendo nas suas famílias inteiras há bastante tempo. Como é que dá para inserir essa população num sistema de renda que exige documentação, por exemplo, exige participação de um cadastro? Essas políticas, elas existem no governo federal há muito tempo, mas ela é uma política contínua, né? A gente está sempre no Brasil, que é um país, o que a gente fala, o Brasil é um país pobre e desigual. E aí você está sempre, a pobreza está se reproduzindo no país, e você tem que estar sempre indo atrás dessas pessoas, desses invisíveis. Você tem que fazer políticas públicas de busca ativa nos municípios para trazer para o cadastro. Se você encontra essa pessoa e ela não tem a documentação, você providencia a documentação, inclui no cadastro para essa pessoa estar visível para o Estado. Essas pessoas do auxílio emergencial, que eles falavam que estava invisível, que a verdade é que elas tinham uma renda superior à renda que está colocada do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Então, como elas tinham trabalho, elas são informais, elas não estão na economia formal, mas elas
com o trabalho informal delas, elas conseguiam, pelo trabalho, uma renda superior. E por isso que elas não eram público-alvo do programa. O auxílio emergencial, ele surge no momento da pandemia, que você tem que fazer as quarentenas, as pessoas tinham que ficar em casa, e aí elas não tinham essa renda. E aí o auxílio emergencial substituiu a renda do trabalho nesse período, para que ela tivesse condições de se cuidar, né, nesse período da pandemia, e também porque a própria economia, quando você fecha, você desacelera. Então, é a pessoa que vende o salgadinho no ponto de ônibus, só que as pessoas não estão no ponto de ônibus, então ela deixa de vender aquele salgadinho. Então, esse foi o objetivo do auxílio emergencial. Acontece que a economia ainda não retomou a pleno vapor. Então, você tem essas pessoas que entraram na pobreza nesse período, que elas vão ter que vir para o cadastro único para poderem receber o Auxílio Brasil daqui para frente. Rogério, só para a gente ter uma ideia, eu vou pedir ao Vinícius, o nosso diretor de gravação, que coloque na tela uma pequena arte, uma ilustração que a gente fez com esses dados básicos do que é, do tamanho do que é hoje essas pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo, né? Que é o Auxílio Brasil, mas ainda a gente lida com os números do que era o Bolsa Família, e a perspectiva do que foi aprovado no Congresso, né, de que serão atendidos de imediato as 14 milhões e 500 mil famílias que eram atendidas pelo Bolsa Família serão atendidas de imediato pelo Auxílio Brasil, né? É isso, então. Quem estava no Bolsa Família continua, não muda por enquanto nada. Não muda nada, não muda nada. As pessoas que estavam no Bolsa Família passam a receber o Auxílio Brasil automaticamente. E você vai ter um processo gradual de inclusão de novas famílias com a abertura no espaço fiscal que teve por conta da aprovação da PEC dos precatórios, que abriu um espaço no orçamento para você aumentar o valor do benefício e o número de famílias atendidas, mas esse processo não é imediato. Entendi. Eu queria, voltando naquela questão lá da arte, para o Vinícius mostrar para o nosso telespectador, a gente tem valores, atualmente, com um reajuste que teve de 17% pago no auxílio a partir do mês de novembro, a gente tem valor médio de R$ 217 por família, né? E só que a linha de extrema pobreza, no auxílio, na MP do auxílio emergencial, que agora é já uma lei, a linha de extrema pobreza abrange pessoas que vivem com uma renda de abaixo de R$ 105 por mês, cada pessoa da família, é isso? É isso. E da pobreza, R$ 210, ou seja, é o dobro do que é a extrema pobreza. Agora, como é que fica isso, então? As pessoas que estão nessa situação, a gente, né, pelo que você falou, mais ou menos 10% da população, estão abaixo de 210, vivem com menos de R$ 210 por mês cada pessoa. Como é que ficam essas pessoas? Porque elas não estão dentro do Bolsa Família. Elas vão entrar e vão já entrando e recebendo de imediato, ou vai ter alguma demora aí? Então, elas precisam entrar no cadastro único, e aí o cadastro único ele é feito em cada município, é a prefeitura que organiza o cadastro único, e aí, a partir dos dados do cadastro, que ela informa a renda, se essa família está dentro desses critérios de renda, ou seja, ela tem uma renda per capita, por pessoa, né? Inferior a R$ 105 ou inferior a R$ 210, ela é elegível para receber o Auxílio Brasil. Uma vez que você é elegível a receber o Auxílio Brasil, aí você entra nos benefícios, que são 4 tipos de benefício. O benefício da primeira infância, que ele é pago para cada criança de 0 a 3 anos que tenha na família um valor de R$ 130, que está na medida provisória. Então, eu vou pedir para colocar novamente, Vinícius, colocar um segundo gráfico para você explicar isso para a gente ponto a ponto, que é exatamente a questão de como ficou o Auxílio Brasil. Explica para a gente como era o Bolsa Família. A família estava lá, ela se cadastrava, ela recebia aquele valor de imediato. Como é que era essa composição e como ficou agora com o Auxílio Brasil?
Então, tá muito parecido, nessa parte do Auxílio Brasil, está muito parecido com a estrutura de benefícios do Bolsa Família. O que teve de mudança do Auxílio Brasil para o Bolsa Família é que o Bolsa Família ele tinha um benefício básico. O que é o benefício básico? É um valor para toda família que seja extremamente pobre, então abaixo daquela linha de R$ 105 hoje, é um valor fixo, independente da composição familiar. Então, você não precisaria, para receber o benefício básico, você não precisaria ter crianças e jovens matriculados na escola no seu domicílio, na sua casa. Com o Auxílio Brasil, esse benefício básico ele deixa de existir. Então, tem que ter criança e jovem na família para poder receber o Bolsa Família. Se for uma família composta por um casal de idosos, que não tem aposentadoria, que não tem renda, eles não vão receber. Eles não recebem o Auxílio Brasil. É que a pobreza idosa no Brasil, com o benefício da prestação continuada, que é o BPC, ela é muito residual. Essa situação de um casal de idosos em situação de pobreza que não esteja coberto pelo BPC é pequeno. E não esteja coberto pelo benefício de prestação continuada, que é o valor de um salário mínimo. Mas, nesse caso, não recebe realmente o Auxílio Brasil. Essa foi uma das mudanças que teve. Uma outra mudança que teve, essa é uma mudança boa no Auxílio Brasil, que foi feita na Câmara dos Deputados e confirmada no Senado, mas não foi a proposta que o governo enviou, que é retirar o limite de membros da família que recebem o benefício. Vou dar um exemplo. Esse limite era de 5 do benefício de composição familiar. Então, se uma família tinha um domicílio, tivesse ali 3 crianças pequenas, 2 jovens e uma grávida, por exemplo, isso daria 6 benefícios daquele benefício de composição por membro da família. Só que tinha um limite de 5. E esse limite não tem mais. Se a família tiver 10 pessoas, porque a pobreza no Brasil, ela acontece, os domicílios tem muita gente. Tem, às vezes, mais de uma família mora no mesmo domicílio. E o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, a unidade de pagamento é o domicílio. Então, você tinha esse limite que caiu. Tirando isso, essas duas mudanças, eles são muito parecidos. Aí tinha os benefícios variáveis no Bolsa Família, que eram os benefícios para cada membro. Então, você tem um benefício para a criança menor, aí você tem o benefício do jovem, que ia até o ensino médio, e o Auxílio Brasil também ampliou a idade. Antes ia até 18, agora com o Auxílio Brasil vai até 21 anos, desde que esteja matriculado na escola ou já tenha concluído a educação básica, que é o ensino médio, né? O benefício de superação de extrema pobreza e benefício compensatório de transição. Explica um pouquinho. Somando esses 4 benefícios, é que a família pode chegar a receber até R$400 por mês ou não? Pode ser mais do que isso? Como que funciona? Pode ser mais, cara. O valor de cada família você calcula individualmente. Esse valor de R$217 é o valor médio. Mas você tem família que vai receber 100 e poucos reais e você vai ter família que vai receber perto dos R$400. O que o governo está prometendo é aumentar o valor médio de 217 para R$400. O que é esses 2 benefícios? Da superação da pobreza primeiro. A superação da pobreza, ele cobre a diferença da renda entre a sua renda e a linha da pobreza. Ou seja, o que o benefício da superação da pobreza fala? Assim, olha, dentro dos beneficiários do programa Auxílio Brasil, não vai mais existir extrema pobreza. Todo mundo que estiver ali dentro vai receber pelo menos R$105 por pessoa no domicílio. Então, vamos supor, se tem uma família lá que Mas isso não é superação da pobreza, é superação da extrema pobreza. A pobreza seria de 210. Exatamente, é do benefício é do valor dos 105, é da extrema pobreza, não é do 210 que ele complementa a renda. Então, suponha que você tem a família e depois que ela recebeu o benefício da primeira infância e o benefício da composição, ainda assim ela está com uma renda abaixo dos R$105. E aí esse benefício da superação
que ele chama da pobreza, mas é da extrema pobreza, complementa essa renda. E aí ele paga o tanto que for necessário para aquela família estar acima daquela linha. Esse é o benefício da superação da pobreza. Agora, o programa, ele tem outros 5 benefícios, né? Ou auxílios, como são chamados tecnicamente na legislação, na lei, auxílios paralelos a esses básicos aí da pobreza, que é o auxílio esporte escolar, uma bolsa de iniciação científica júnior, que é para estudantes provavelmente de ensino médio, auxílio criança cidadã, que é creche, auxílio inclusão produtiva rural e auxílio de inclusão produtiva urbana. Agora, esses benefícios também têm recursos definidos, são extras, são benefícios além daqueles que estão dentro do Auxílio Brasil propriamente dito. Como é que está recurso para isso? Não corre o risco de tirar recurso de um para o outro, ou esses benefícios complementares aqui ficarem só no papel por falta de recurso? Como é que está essa questão? É só para terminar um pouco, é o último benefício que acabamos nos explicando, que é aquele. Se a família, na transição do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, tiver uma redução, ela recebe também a diferença, porque não pode nenhuma família receber a menos do que recebe hoje, que é aquele outro benefício. Com relação a esses auxílios, essa questão da disputa dos recursos foi uma das principais críticas à proposta enviada pelo governo. Por quê? Quando você coloca todos esses do mesmo debaixo do mesmo guarda-chuva, você faz essa disputa de recursos. E se você tem famílias que são pobres ou extremamente pobres e tem pessoas jovens e crianças no seu domicílio, ou seja, elas serão elegíveis para receber o Auxílio Brasil e não estão recebendo por falta de recursos, porque elas estariam na fila, e você tem uma outra família recebendo algum desses outros auxílios, o que está acontecendo é que você está deixando de atender uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade para atender um outro auxílio que não o objetivo dele não é a superação da pobreza por transferência de renda, como é o caso desses primeiros benefícios, que é o que seria o Bolsa Família no Auxílio Brasil. Como resolver essa questão? O relator lá na Câmara, ele conseguiu resolver relativamente bem, que ele separou, então ele deixou muito claro que são coisas diferentes e separadas no texto dele mesmo, no relatório, e ele falou o seguinte: não tem mais fila. Então, o orçamento da União, ele tem que dar conta de atender todas as famílias que são elegíveis. Ele transformou o Auxílio Brasil num direito e numa transferência obrigatória, assim como o governo não pode deixar de pagar a aposentadoria, ou deixar de pagar o benefício da prestação continuada, você faz um orçamento contrário, né? Você paga primeiro essas transferências obrigatórias e com o que sobra você faz as outras coisas. Na prática, quando você fala que zerou a fila, que não vai ter mais fila, que todo mundo que atender os critérios recebe, você acaba com essa competição, porque você vai ter que necessariamente atender todo mundo daquele benefício. E aí, se sobrar algum recurso, você faz os outros auxílios. Você faz o auxílio de iniciação científica, o auxílio do esporte, o auxílio de inclusão produtiva rural e urbana. Só que isso no Senado, eles retomaram essa questão de que todo fica embaixo de um guarda-chuva e que o número de beneficiários e o valor dependem da disponibilidade orçamentária. Então, você pode voltar novamente até a possibilidade de fila. Se você tem fila, você tem disputa. Certo. Agora, a gente tem aí uma outra questão que é nova, a gente tem excluídos, né? Já tinha uma fila no CadÚnico de 1,5 milhão de famílias que estava esperando para entrar para o então Bolsa Família, e que esses não entraram para o então Bolsa Família e não vão entrar de imediato para o Auxílio Brasil. E a gente tem esses cerca de 25 milhões de beneficiários do auxílio emergencial, que você já falou no começo, e que também não estão incluídos no Auxílio Brasil. E a gente tem aí uma taxa geral, algumas metas, que parece que são uma coisa nova e interessante, que a legislação agora prevê metas anuais para a redução da pobreza. Fala um pouquinho sobre esses excluídos e sobre essas metas. Como eu disse no começo, esses excluídos, eles, antes da pandemia,
eles não eram pobres, extremamente pobres. Eles tinham um trabalho que permitia uma renda superior a essas das linhas da pobreza. Só que veio a pandemia, a renda, a economia estagnou, começou o desemprego aumentou, e aí essas famílias, uma parte desse universo caiu na pobreza. Hoje eles não eram pobres antes e agora eles são. E eles vão atrás desse benefício, eles vão ter que entrar no cadastro único, fazer o seu cadastro, falar a sua renda, e aí uma parcela desses vai entrar nessa fila. Então, se você acaba com a fila, como era o texto que veio da Câmara, eles entrando no cadastro, sendo elegíveis, eles passam a receber no mês seguinte. O processamento da folha de pagamentos, ele leva em torno de um mês. Entre você pegar lá no cadastro e falar assim, olha, esse aqui está apto a receber, emitir o cartão do programa e começar o pagamento. Então, uma parte desse universo vai vir fazer uma pressão em cima do Bolsa Família. Por quê? Porque eles não eram pobres e passaram a ser pobres. À medida que a economia melhora, eles conseguem empregos, pode ser que eles saiam da linha da pobreza e aí eles possam deixar o programa. Para a gente fechar, Rogério, como é que fica essa questão dessas metas de redução da pobreza? O que é preciso fazer para alcançar essas metas? Então, com o programa desenhado do jeito que ele está, teoricamente você tem todos os instrumentos para acabar com a pobreza de renda, né? Nós estamos falando, a pobreza ela é sempre uma questão multidimensional, né? A renda é uma das facetas da pobreza. Mas na faceta da renda, nessa questão da renda, você já tem os instrumentos, você tem um cadastro único e você tem como fazer essa transferência. Você conseguiria zerar a pobreza no dia seguinte no Brasil. Qual que é o gargalo para isso? O primeiro gargalo é recurso, né? Então o Bolsa Família ele investia 0,5% do PIB. E aí ele deve aumentar um pouco, o Auxílio Brasil deve chegar perto de 1, praticamente dobrar o valor. E o outro desafio é encontrar essas famílias, né? Então você ter esses são os verdadeiros invisíveis, que são pessoas que elas são tão realmente pobres que o Estado sequer consegue chegar até elas. Agora, sim. Pode. Tem uma outra questão que o valor de extrema pobreza, que é delimitado como linha de extrema pobreza e de pobreza, esses valores foram aumentados. Mas a lei não prevê um reajuste. Então, se a gente tem agora uma inflação anual de mais de 10%, significa que a pobreza já aumentou mais ainda e não teve o reajuste desse valor. Como é que fica? Não tem uma previsão de uma política de reajuste anual, por exemplo, dessa linha de pobreza. Como é que fica essa questão? Quando a gente começou a discutir o Auxílio Brasil e a reformulação do Bolsa Família, tinha duas grandes questões que o Bolsa Família que seriam aprimoramentos muito importantes. O primeiro é acabar com a fila, ou seja, transformar o Bolsa num direito. E o segundo é você garantir, primeiro, uma linha de pobreza adequada, né? Que seja vinculada. Você tem uma linha de pobreza definida pelo Banco Mundial que é de $1 por dia. Esses R$105 não dá essa linha de pobreza. E a outra é você ter uma manutenção do poder de compra desse benefício, porque senão o que acontece é o que nós estamos vendo, uma inflação de 10% está comendo o poder de compra desse benefício, e é uma inflação de 10% na média, mas se você olhar a inflação dos mais pobres, da cesta de consumo dos mais pobres, ela está maior, ela está em torno de 17%. Então, é realmente uma perda muito grande da parcela mais vulnerável da população brasileira, que não tem essa garantia. Isso não foi resolvido na lei. Como dá para resolver? Tem que mudar a lei. A gente precisava ter feito. A gente fez a Câmara, o relator tentou incluir isso, mas no processo, nas negociações, teve que tirar, e o Senado não colocou também. Então, a gente teria que ter uma outra lei que faça que garanta o poder de compra mínimo do benefício. Você tem reajuste do salário mínimo, você tem reajuste da aposentadoria, você tem uma série de vinculações na Constituição brasileira, e o recurso que vai para a parcela mais vulnerável, você não tem essa garantia. Você fica dependendo
do humor da política do momento, do orçamento, nessa disputa, uma disputa ferrenha pelo orçamento público que está todo mundo disputando, né? É possível, bom, a gente já está aqui, acabou de aprovar uma lei, ela está entrando em vigor, mas a gente já está falando na possibilidade de melhoramento dela. É possível melhorar isso de uma forma mais simples do que foi toda a tramitação dessa medida provisória? Olha, ele é um tema controverso do ponto de vista fiscal, né? Assim, você tem dentro do governo uma área econômica que não quer aumentar gasto de forma alguma. Então, isso implica, sim, um aumento do gasto e implica, sim, você ter uma previsibilidade que esse gasto vai aumentar ainda mais, né, ao longo do tempo. Se você tem uma vinculação, você tira a discricionariedade do poder público de decidir o quanto que ele vai colocar naquele orçamento. Se você tem ele mais... se você tem a fila, você acaba a fila. Então, se você zerar a fila, em momentos de crise, como nós estamos vivendo, o número de beneficiários aumenta. E é para isso mesmo que existe um programa como esse, para você, no momento de uma crise, você ter um colchão de proteção à parcela mais vulnerável. Só que isso você não controla. A mesma coisa a questão do reajuste automático também, que você carrega um aumento todo ano no orçamento automaticamente, como é em outros. Rogério, vamos então agora esperar ver como é que vai ser o funcionamento, né? Que agora vem uma segunda parte, aprovada a lei, agora vamos colocar a lei em prática. Quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço o convite e muito parabéns pelo trabalho. Acho que é uma coisa muito importante explicar para a população essas políticas públicas que afetam a vida das pessoas e muitas vezes a gente não para entender os detalhes da implementação, a complexidade que tem e tudo que isso mexe na vida dos brasileiros mais pobres, nesse caso. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou aqui pela TV Senado, pelo canal da TV Senado no YouTube, pelas redes sociais. A gente está aí disponível em todas as plataformas. Aproveite no canal do YouTube, vá lá, se inscreva, curta a nossa programação. A gente tem muita coisa legal, exatamente fazendo o nosso papel de compromisso com a cidadania, explicando o que acontece no Parlamento brasileiro. Até a próxima Agenda Econômica.